Domingo passado nós íamos concluir o conteúdo do estudo de hoje, ou da pergunta de número 20 do Catecismo Maior, mas então ficou para observarmos hoje essa pergunta, concluindo hoje esse conteúdo. Para a aula de hoje eu vou me utilizar alguns materiais e livros aqui, mas o intuito é que nós possamos entender a pergunta do Catecismo Maior, pergunta 20, quando ele vai falar ainda sobre o que nós chamamos de pacto de obras, né? Nós falamos um pouco sobre o pacto de obras domingo passado, abordamos alguns elementos importantes relacionados a este pacto, porque quando nós lemos a pergunta de número 20, e a resposta ao final diz assim, pergunta 20, qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? E então, ao final diz, instituindo o dia de descanso, entrando em um pacto de vida com ele, sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor desta vida eterna, um penhor, e proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte, né? Então, nós falamos sobre este pacto e esta questão do pacto envolve aqui o que nós chamamos de árvore da vida e também árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós falamos também sobre pacto, né, nós falamos sobre pacto de obras. E esse pacto de obras ele também pode ser chamado de pacto de vida ou aliança das obras ou aliança de vida. São termos que são usados para falar sobre a mesma doutrina. Em geral, eu me refiro a este pacto chamando de pacto de obras ou aliança das obras, que é a aliança que Deus fez com Adão, ou pacto que Deus fez com Adão no princípio, como apresentado ali em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, e também conosco em Adão como nosso próprio representante. Este pacto que Deus fez com Adão e conosco em Adão como nosso representante, chamado pacto de obras, é um pacto que Deus estabelece com o homem, mas não é um acordo que Deus faz. Porque algumas pessoas podem imaginar que tratava-se de um acordo. Então Deus foi lá e disse, olha, eu vou fazer assim, você entra com essa parte, como se fossem homens comuns tratando sobre um acordo que eles querem estabelecer, uma aliança comum entre eles, mas não. Quando nós falamos sobre o pacto que Deus estabelece com o homem, a relação é totalmente distinta. É a relação do Criador com a criatura, é a relação de um soberano Senhor com aquele que é o seu próprio subordinado. Quando nós olhamos para a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, do Pacto de Deus com o Homem, diz assim a Confissão de Fé, primeira seção. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por uma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Então aqui chama de pacto. Aí vai dizer, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. No Catecismo Maior, pergunta 20, vai chamar pacto de vida, ou aliança da vida. Se refere ao mesmo pacto. Então, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto, foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade sob uma condição. Qual a condição? A condição de perfeita obediência pessoal. Então, como mencionei, o pacto estabelecido entre Deus e o homem é um pacto soberanamente administrado por Deus como Senhor. Como diz o Williamson no livro dele, ele vai falar assim, quando Deus entra em uma aliança, o pacto com o homem, não é o que podemos chamar de um acordo. Deus não se consulta com o homem para decidir como deve ser esse pacto ou seus termos. Não. No pacto de Deus, sua soberania absoluta é expressa. Em outras palavras, ele decide sozinho que haverá um pacto, quais devem ser os termos, e somente ele impõe esse pacto sobre si mesmo
e sobre o homem, ou os homens, no caso dos homens representados pelo próprio Adão, neste chamado primeiro pacto, pacto de obras. Então, é um pacto soberanamente administrado pelo próprio Deus. É Ele quem estabelece isso. E o homem, ele aceita, vamos dizer assim, obedientemente os termos do pacto, sujeitando-se, então, tanto ao juízo que pode vir em quebrando este pacto e também a consciente da realidade de bênçãos ou a promessa de vida que vem ao cumprir este pacto, né? Caso ele obedecesse aos termos que o próprio Deus estabeleceu no pacto feito com o homem Adão ali no princípio. Este pacto, como o próprio Gerhardus Voss ele vai falar, apresentando-nos em perguntas e respostas algumas coisas importantes relacionadas ao pacto, que nós vimos brevemente no domingo passado, ele vai dizer assim: por que foi este primeiro pacto um pacto de vida ou de obras? Ele responde: porque a raça humana obteria a vida eterna por meio dele, se Adão tivesse obedecido a Deus. Nós veremos que essa vida eterna ela é apresentada no que nós chamamos de um elemento sacramental ali no jardim, chamada árvore da vida, que prometia então para o homem vida e vida eterna, caso ele cumprisse e obedecesse e comesse então deste fruto. Esse fruto apontava para essa realidade. Ele vai fazer outra pergunta: por que é que este mesmo pacto é às vezes chamado de pacto de obras? Ele responde: porque era um plano pelo qual a raça humana haveria de alcançar a vida eterna por meio das obras, isto é, pela perfeita obediência à vontade de Deus. Quem eram os pactuantes do pacto de obras? Resposta: os pactuantes eram Deus, que estabeleceu o pacto, e Adão, cabeça e representante de toda a raça humana. Nós vimos isto, né? Romanos capítulo 5, verso 12 em diante, nos apresenta a realidade de que Adão é o chamado cabeça federal ou representante de toda a sua posteridade. Qual era então a condição imposta pelo pacto de obras? O que é que Deus impôs no pacto? A condição era a perfeita obediência à vontade revelada de Deus, ali como expressa em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Não comer do fruto proibido, que no dia em que comesse, certamente haveria de morrer. E então ele faz uma outra pergunta: que forma específica assumiu essa condição no pacto de obras? E ele diz: assumiu a forma do mandamento para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então está lá a ordem de Deus e a proibição explícita de Deus neste pacto feito com o próprio Adão. E então outra pergunta vem. Por que foi que Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E a resposta foi um puro e simples teste de obediência à vontade de Deus. O Senhor estava provando Adão e Eva no jardim, colocando uma árvore em meio a tantas outras árvores que poderiam ser comidas por Adão e Eva. Mas tinha uma em específico que ele diz: dessa vocês não devem comer. Então foi um puro e simples teste de obediência à vontade de Deus. Em si mesmo, o fruto da árvore era bom. Não era um fruto venenoso nem maléfico. A única razão por que Adão e Eva não deveriam comê-lo era somente porque Deus havia dito: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Era, portanto, um puro e simples teste de obediência à vontade do Senhor. E ele então estabelece uma outra pergunta: qual era o tipo de fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal? Muitas pessoas se perguntam, não é? E a resposta é: não sabemos, porque a Bíblia não diz. A ideia de que era uma maçã é apenas uma lenda popular sem qualquer fundamentação. Então tem gente que pensa que é uma maçã, né? O que foi que eles comeram? Foi uma maçã, tá lá da Apple, lá a maçãzinha comida lá, foi isso que eles comeram lá no jardim. A maçã ou fruto proibido, né? Outra pergunta então é apresentada: qual teria sido o resultado se Adão e Eva
tivesse obedecido a Deus? O que é que eles teriam, então, experimentado naquele contexto? E a resposta é: haveria de chegar o momento em que lhe seria dado o direito de comer do fruto de uma segunda árvore, a árvore da vida, quando receberiam a vida eterna e jamais lhe seria possível cometer pecado ou morrer. Então eles estavam ali num teste, né? Eles estavam ali num período probatório, eles estavam sendo ali experimentados. E quanto tempo então durou esse teste ou a prova de Adão e Eva no pacto de obras? E então Gerhard Voss, ele comenta dizendo: ele durou do instante em que Deus deu o mandamento até o instante em que Adão comeu do fruto da árvore. Foi exatamente este o período. Não tem como estabelecer nada mais além disso. Quanto teria durado essa aprovação se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus? Resposta: não sabemos. Por quê? Porque a Bíblia não diz. No entanto, irmãos, como era um teste ou prova, não poderia durar para sempre. O teste tem um tempo estabelecido. A própria natureza da prova é temporária, não permanente. O que é que haveria de acontecer então? Haveria de chegar a hora em que Deus anunciaria a Adão e Eva que eles haviam passado com sucesso pelo teste e que haviam alcançado o direito de comerem do fruto da árvore da vida. Então, é isso que eles poderiam experimentar. Caso eles comessem do fruto, e comeram do fruto proibido, nós sabemos que uma consequência então veio. Nós sabemos que um castigo foi estabelecido. O castigo de comer da árvore de conhecimento do bem e do mal era a morte. Isso foi o que Deus mesmo estabeleceu ali no pacto, caso eles comessem. Nós sabemos, eles comeram e então veio morte física, espiritual e eterna, sob toda a posteridade de Adão. Então, como o próprio autor vai dizer assim, o que significa a morte e o castigo do pacto de obras? O que é que isso envolve? E ele responde dizendo que a morte tem que ser compreendida em seu sentido mais amplo e completo, incluindo não apenas a morte do corpo, mas também a morte espiritual ou alienação de Deus, a morte eterna, que a Bíblia também chama de inferno ou a segunda morte. Então, ali estava este pacto que Deus estabeleceu com Adão, conosco em Adão, como ensina Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Esse pacto foi estabelecido por Deus soberanamente. Esse pacto envolvia bênção da vida eterna ou juízo, caso comesse também do fruto proibido. E, então, aconteceu o que o Senhor havia proibido, né? E eles, então, acabam comendo daquele fruto. Quando nós olhamos, então, para esse fruto, irmãos, esse fruto está diretamente ligado a este pacto de obras estabelecido ali. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como está lá em Gênesis 2, verso 9, e Gênesis 3, 3. Gênesis capítulo 2, verso de número 9, nos diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No verso 3 do capítulo 3 nos diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, simbolizava? A árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim simbolizava o princípio da provação. O princípio da provação. Ele não poderia comer. Estava lá, então, diretamente explicitado pelo próprio Senhor que aquela árvore era algo que não deveria ser objeto de alimento do próprio Adão e Eva ali no princípio. Foi o sinal da supremacia de Deus sobre o homem e também da submissão do homem ao próprio Deus. O homem, então, deveria viver de acordo com as definições, deveria viver de acordo com os limites morais,
deveria viver de acordo com os padrões éticos do próprio Deus, estabelecido ali no próprio mandamento. E ele deveria então aprender a diferença radical entre o bem e o mal, mas da perspectiva de Deus. Ele não deveria determinar o bem e o mal para si mesmo, como se fosse Deus e como se Deus não tivesse falado. Eles não deveriam buscar a autonomia, que era o que eles estavam buscando. Eles queriam ser como Deus. Eles queriam estabelecer e definir o bem e o mal por seus próprios termos. Mas não era o tipo de coisa que Deus queria que acontecesse. Ao proibir Adão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não estava proibindo-lhe o conhecimento do bem e do mal. Como Gerhard Voss, ele comenta num outro livro dele, o homem deveria aprender o bem em sua clara oposição ao mal, e o mal em sua clara oposição ao bem. Assim, ficará claro como ele poderia conseguir isso tomando qualquer um dos dois lados da escolha da liberdade condicional. Se ele tivesse permanecido, então o contraste entre o bem e o mal estaria vividamente presente em sua mente. O bem e o mal ele teria conhecido a partir da nova iluminação que somente teria recebido através da crise de tentação em que os dois colidiram. Por outro lado, se ele tivesse caído, então o contraste entre o bem e o mal teria se impresso nele ainda mais vividamente, porque a experiência lembrada de escolher o mal e a experiência contínua de fazer o mal, em contraste com a sua memória do bem, teria mostrado de forma mais nítida quão diferente os dois são. O homem era bom e naturalmente bom. O homem tinha conhecimento de algumas coisas. Mas o Senhor então havia dado essa proibição. O problema estava na desobediência e o pecado em comer do fruto. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para a realidade de que o homem deveria conhecer o bem e o mal segundo a forma que Deus estabeleceu, não segundo os seus próprios termos. Eles terem autonomia e tomam a frente comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A outra árvore, chamada árvore da vida, é um sinal que Deus dá à vida. Então a árvore da vida aponta para essa realidade. A árvore da vida era o símbolo do princípio da vida em sua mais alta potência. E ali então é estabelecida na árvore a promessa de Deus a Adão. Promessa de vida e comunhão com ele na fidelidade da aliança mútua. Quando então houvesse esse acesso à chamada árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 7 nos ensina que Deus promete aos crentes triunfantes em Jesus que desfrutaremos do fruto da árvore da vida para sempre. Olha lá o que diz. Apocalipse capítulo 2, verso de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então veja, nós comemos dele agora, não é? Dele na palavra e nos sacramentos. Nós já experimentamos essa realidade, ou um pouco desta realidade enquanto aqui vivemos, mas um dia então, no Senhor e com o Senhor nós estaremos, quando de modo mais claro e perfeito e completo nós experimentaremos aquilo que é prefigurado e experimentado em parte por nós aqui e agora. Mas através da palavra e sacramentos, o Espírito comunica, transmite e sela para nós as bênçãos do pacto que inclui a vida eterna na presença de Deus. Isso vem por meio do segundo pacto, que se dá com Cristo e conosco por meio de Cristo. Nesta vida, então, nós desfrutamos desta vida que inclui a vida eterna na presença de Deus. Não por meio do primeiro pacto, mas por meio de um segundo pacto, sobre o qual nós falaremos em alguma ocasião oportuna mais à frente, que o Senhor Deus fez
com o próprio Senhor, Jesus Cristo, para o nosso próprio bem. Então, a árvore da vida, irmãos, ela envolvia essa realidade. Também, a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma proibição clara, naquele período de teste que o Senhor Deus estabeleceu para o homem, mas também a árvore da vida comunicava algo importante. Joel Bick, tratando sobre o homem no princípio, ele vai dizer assim, e tratando sobre a aliança de Deus com Adão, ele diz: quem comesse da árvore da vida viveria para sempre. Então ele cita Gênesis 3, verso 22. Concluímos então que a ameaça de morte por violar o mandamento de Deus, combinada com a presença da árvore da vida, implicavam a promessa de vida eterna pelo cumprimento do mandamento de Deus. Era o que o Senhor, então, havia estabelecido com o homem ali, naquele contexto. Havia uma promessa maravilhosa que ele, lamentavelmente, abandonou, que ele, lamentavelmente, desprezou e se envolveu, então, com aquilo que o próprio Senhor Deus havia proibido claramente. Joel Bick ainda continua citando alguns teólogos, ele diz assim, teólogos reformados ortodoxos dizem que, embora Gênesis não chame explicitamente as tratativas de Deus com Adão de aliança, o texto contém a revelação implícita de uma aliança com Adão. Aí ele fala, a ameaça de morte pela violação à proibição de Deus implica, logicamente, a promessa de vida pelo cumprimento de sua lei, que é o princípio de faça isto e viva, visto ao longo da Escritura. A árvore da vida era uma confirmação dessa promessa. E a árvore do conhecimento do bem, e a árvore do conhecimento, que é uma referência à árvore do conhecimento do bem e do mal, era um sinal da ameaça. Assim como o arco-íris era um sinal da aliança com Noé. Essa interpretação de Gênesis 2 é confirmada por Oséias 6,7, nós vimos domingo passado, que é mais bem traduzido como transgrediram a aliança como Adão. Então havia uma aliança, havia uma ameaça de morte, caso quebrasse o pacto, e uma promessa de vida eterna, encontrada na chamada árvore da vida. Então, ele conclui esta sessão dizendo assim, de acordo com os ensinos reformados ortodoxos, podemos oferecer o seguinte sumário da primeira aliança feita na história, o primeiro pacto. O Senhor Deus, livremente, fez uma aliança com Adão, como representante federal de todos os seus descendentes naturais, na qual Deus ameaçou com a morte pela desobediência, mas prometeu vida eterna pela obediência perfeita. Segundo os sinais visíveis. Quais sinais visíveis? Os sinais visíveis da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Então, lá estavam representados tudo isto no jardim ou no santuário de Deus, no princípio ali de todas as coisas. Então, desde ali, irmãos, o Senhor ele garante essa realidade. Veja, esse tempo probatório, de teste, ele se deu naquele contexto, como falamos na última aula, ele encerrou. Adão pecou, todos nós que estávamos junto a ele neste pacto, caímos com ele. Juntamente com ele, todos nós quebramos este pacto com Deus, rompemos com o Senhor. Nós agora nos tornamos em Adão, nele, representados nele, agora filhos da ira, filhos da perdição, como também os demais. Mas aquilo que estava agora impedido para Adão comer, ele quebrou, ele é expulso do jardim, não pode mais comer da árvore da vida, no segundo pacto que Deus, em sua graça, estabelece com o homem por meio de Cristo. Mais uma vez, então, é oferecida ao homem a graça e o meio, através do qual o homem agora terá vida. E isso, então, se dá quando Cristo ele é oferecido ao homem no segundo pacto. E nós já encontramos isso em meio à maldição estabelecida ali em Gênesis capítulo 3, quando no versículo de número 15 é dito
que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Apontando claramente, irmãos, para o que é chamado de proto-evangelho, a realidade de que Cristo haveria de sofrer amargamente, mas ele haveria de ser vitorioso na cruz. Ele haveria de ser vitorioso na sua morte, vencendo a potestade, os demônios, os seus inimigos, Satanás, por meio da sua morte. Então, essa é a realidade que nós passamos a experimentar desde o princípio. O pacto de obras, ele foi até a quebra do pacto, ali. Dali, no princípio de tudo, o pacto da graça. O pacto da graça é o que está em vigor. É a realidade de que o homem agora, de forma alguma, ele pode ser salvo, senão por meio do sofrimento e vida perfeitos de Cristo. Como o pacto de obras exigia perfeição, nenhum homem então agora consegue cumprir. Cristo tem de vir ao mundo como homem perfeito, para viver a vida perfeita, para morrer a morte perfeita, para conceder a pecadores imperfeitos a graça de encontrar a vida que só pode ser encontrada nele mesmo. E então um dia, graças a essa obra de Cristo, que salva pecadores desde o princípio do mundo, nós teremos então a graça de um dia comer do fruto da árvore da vida, como nos promete a palavra do nosso Senhor em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Nós viveremos com o nosso Senhor para todo o sempre. Então, isto é o que envolve a realidade do pacto que Deus estabeleceu com o homem no princípio e conosco nele. Como o homem, então, ele pode ter acesso a isso, né? Como homem pecador, ele pode experimentar desta realidade. Todas as vezes, irmãos, que o Evangelho de Cristo ele é anunciado, esse Cristo é oferecido. O Espírito Santo é aquele que opera por meio da sua palavra, e ele é quem concede aos homens, pela operação do Espírito, aplicando a palavra no coração dos homens, a graça de serem revelados como membros deste pacto que Deus estabeleceu com Cristo no princípio. Todos aqueles que são salvos são aqueles que estão inclusos no pacto da graça que Deus estabeleceu com Cristo. Lá em Gênesis, na eternidade e revelado no tempo e no espaço, em Gênesis capítulo 3, verso 15, com a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Então, aquele que precisa e carece de salvação, como é a realidade de todos os homens, eles devem compreender a realidade de que eles não podem conseguir essa vida eterna pelo esforço próprio. Quando o Senhor exigiu o esforço, foi de Adão no princípio. Acabou. Agora é unicamente voltando-se para o Senhor. Então, Gerhard Voss, ele termina concluindo com a seguinte pergunta: por que esta doutrina do pacto de obras é tão importante para nós como cristãos? Ele diz: porque é paralela ao modo de salvação através de Jesus Cristo. Assim como o primeiro Adão trouxe o pecado ao mundo, o segundo Adão trouxe-nos justiça e vida eterna. Adão foi o nosso representante no pacto de obras. Jesus, o nosso representante no pacto da graça. Aqueles que rejeitam a doutrina do pacto de obras não têm o direito de reivindicar as bênçãos do pacto da graça. Por quê? Porque os dois são paralelos e juntos ou se mantêm de pé ou caem, como prova Romanos, capítulo de número 5. Se eu abraço a doutrina do pacto da graça, eu tenho de necessariamente adotar a realidade do pacto de obras que Deus estabeleceu com o homem no princípio. Mas nós vimos, irmãos, o homem caiu e então teremos mais coisas para aprender mais à frente, à medida que formos caminhando pelo catecismo maior, acerca do modo que Deus passou a lidar com o homem, uma vez que ele quebrou o seu pacto, né? A pergunta de número 21 nos diz assim: continua o homem no estado
em que Deus o criou no princípio? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido, e por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. Então é o que nós vamos passar a tratar a partir do próximo domingo, se Deus assim permitir. E aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje. Algum irmão